Olha, gente, acabou de chegar a caixa aqui. Ela é bem grande até. Tem mais ou menos uns 7, 8 quilos. É enorme, a gente tá desinfetando por causa do coronavírus, né? Oi, galera, tudo bem? Eu sou o Cici, da Breeze Supply, e hoje eu vou fazer uma review completa da minha experiência com a Z5X depois de um mês. Aqui na tela estão os pontos que eu vou cobrir, e eu vou deixar eles no comentário para facilitar para vocês, já que vai ser um vídeo meio longo. Vai lá, confere, clica lá embaixo, e vocês vão poder pular diretamente para as partes. Lembrando que eu não vou ensinar como montar a impressora, mas sim apresentar a minha experiência com a Z5X como a minha primeira impressora e comentar sobre alguns pontos positivos e negativos que eu tive até agora. Eu comprei a Z5X da Zonistar cerca de 2 meses depois do início da pandemia no Brasil, no começo de maio. Eu fiz a compra pela loja deles lá no AliExpress e o produto chegou bem rápido, em 2 semanas, porque eles já tinham estoque no Brasil. Eu comprei pelo valor de R$ 1.800 mais ou menos e veio com 1 kg de PLA grátis. Sobre o valor, eu já estava de olho em algumas impressoras clones da Ender 3, né, desde o começo do ano, mas por causa da pandemia, aparentemente os valores eles estavam muito mais altos que eles estavam no ano passado. Mas mesmo assim, eu considero que eu paguei barato nessa impressora. A Ender 3 ela tem a mesma estrutura da Z5X, inclusive as peças são muito semelhantes, mas tem um tamanho muito menor. E ainda assim, a Ender 3 estava custando cerca de R$ 2.300 no Mercado Livre, uns R$ 500 mais barato. Essa impressora foi a primeira que eu comprei na minha vida, e antes dela eu confesso que eu nunca nem tinha visto uma impressora 3D na vida real, só por vídeo no YouTube e comentário em grupo de Facebook. Então eu realmente não tinha nenhum parâmetro real assim para comparar a qualidade da impressora, dificuldade de montagem e etc. Mas mesmo assim eu fiz a lição de casa, né, antes de comprar a impressora, então já tinha um mínimo de noção de algumas coisas, como o nome de algumas peças, dicas de montagem e tal. Eu também fiz um curso técnico de eletrônica no ensino médio, então não sou completamente leigo no assunto. Mas pois bem, quando a impressora chegou, ela veio numa caixa muito bem organizada e aparentemente ela já veio mais montada do que algumas impressoras que vendem no mercado. Como eu nunca montei outra impressora, não sei até que nível isso é verdade, mas tudo bem. Eu fui conferir o manual e eu achei ele mediano. Ele não é extremamente detalhado, mas também não é ruim. Eu só olhando pelas fotos já dá pra ter uma boa noção do que encaixa onde, e as instruções na maior parte do tempo elas são boas. Tem algumas falhas de tradução, mas o que mais me dificultou a vida foi a falta de nome nas peças. Embora tenha sim uma tabela com o nome, a sigla e a quantidade das peças, eu senti muita falta de imagens mais detalhadas acompanhando essa tabela, principalmente em relação aos parafusos, arruelas e os conectores pneumáticos, né? Eu nunca tinha visto antes esses parafusos de formatos mais quadradão e durante a montagem isso me deu uma certa dor de cabeça. Outra questão que me confundiu nesse manual foram os cabos que conectam o hot end na placa controladora. Na hora de fazer a conexão na placa, a maioria dos cabos eles estavam marcados com plástico com o nome de onde deveria ser ligado e tinham conectores também, para simplesmente você plugar na máquina. Mas no hot end tinham 2 fios vermelhos que simplesmente não tinham nenhuma marcação ou não eram mencionados no manual. Bom, acontece que esses 2 cabos eles não deveriam ser plugados na placa, mas sim desencapados de levinho nas pontas e parafusados no borne ao lado da fonte. Não é nada complicado, nem precisa soldar, mas não estava indicado nem na peça nem no manual. As peças pneumáticas do hot end e da extrusora também acabaram me dando um baile, porque eles não especificaram 2 coisas bem importantes para mim. Que a peça era pneumática e bastava apertar o tubo de PTFE para que ele saísse. Que tudo bem, eu confesso, é um erro de noob, mas eu sou noob, então tudo bem. E 2, que qual era o nome e o tamanho da peça. Ambas elas são PC4M6 e não PC4M10, como aparentemente é na Ender. Na hora de comprar um upgrade para repor essa peça que quebrou, eu tive que comprar 2 vezes e foi meio que por tentativa e erro. De qualquer forma, o meu descontentamento e dificuldade em relação ao manual e à montagem não é culpa da Zonistar em si. Eles, como empresa, parecem ter feito um trabalho adequado, como qualquer outra empresa, na hora de montar o manual.
O que me dificultou a vida foi o fato de quase não ter informação a respeito da Z5X em específico no mercado. Seja para montar, seja para fazer review, seja para falar de problema. Enfim, não tinha quase nenhum resultado da Z5X no Google. E isso quase me fez não comprar a impressora. Eu só comprei porque ela foi bem recomendada por um moderador no grupo do Impressão 3D Brasil, lá no Facebook. E porque tem um único vídeo de um brasileiro no YouTube falando a mesma coisa que eu tô falando agora. E aí eu pensei, poxa, se o cara comprou e disse que chegou, eu vou comprar também, né? Qualquer coisa eu devolvo. E pois bem, a impressora chegou tranquilamente e o manual veio com qualidade. Mas isso era quase tudo que eu tinha de informação a respeito dela. Quando surgia alguma dúvida a respeito de alguma peça, ou sobre como consertar alguma burrice que eu fiz, eu me vi obrigado a entrar em contato com o pessoal do grupo do Facebook ou do Telegram para tirar dúvidas. E novamente, isso não é culpa da Zonistar, mas simplesmente do fato de ser uma impressora relativamente desconhecida. A boa notícia é que, como ela é basicamente um clone da Ender, ela tem problemas bem parecidos com o da Ender. E portanto as pessoas mais experientes que eu, elas sabiam me responder essas perguntas com bastante facilidade até. Como parece ser um costume na indústria, a Zonistar mandou algumas ferramentas para fazer a montagem da impressora. Essas ferramentas elas incluem uma chave L, chaves de fenda, alicate de corte e uma chave inglesa. Mandaram exatamente as ferramentas que você vai precisar para interagir com as peças que eles comentam no manual. Isso foi muito bom para mim porque eu sou leigo e porque eu já não tenho muitas ferramentas. E nesse dia em específico eu estava sem nenhuma ferramenta. Então me salvou bastante. Então vamos falar sobre as peças. Como eu disse, essa é a primeira impressora que eu vejo pessoalmente, então eu realmente não posso dar um parâmetro de comparação. Mas, conforme eu fui pesquisando, as peças no geral, elas são sim muito parecidas com a Ender. Inclusive, várias peças elas são literalmente iguais. Só que, assim, a qualidade das peças em si são bem baixas, essa é a verdade. Um problema terrível que eu tive e eu continuo tendo são os parafusos e as roscas. Eles simplesmente são muito frágeis. No momento eu tô com 1 mês de uso de máquina, usando somente as ferramentas e as peças que eles me enviaram, nada que eu tenho em casa. E com poucas vezes que eu apertei os parafusos durante a montagem, eu pude notar que tanto a cabeça do parafuso quanto a chave de fenda em si, que eles mandaram, tava ficando bem gasto, mas muito gasto. Ao ponto de algumas ficarem completamente espanados. E isso me deu muita dor de cabeça no eixo Z, porque a estaca de metal ela é presa por um parafuso no motor. E esse parafuso literalmente quebrou no meio quando eu fui desapertar ele um pouco para inserir a estaca. E o pior é que eu fui tentar colocar um outro parafuso que eu tinha aqui em casa do mesmo tamanho e esse parafuso também ficou preso. A chave de fenda ela já estava meio gasta e acabou espanando esse parafuso também. Então assim, eu confesso que 50% foi problema da peça, mas 50% foi burrice minha. Outra peça que acabou quebrando também foi o conector pneumático da extrusora, as pecinhas que conectam o tubo de PTFE. O que quebrou aqui, por incrível que pareça, foi a rosca da peça. O simples ato de eu rosquear e desrosquear a peça, não com a chave inglesa, mas com a minha mão, fez a rosca gastar tanto que ela se despedaçou em menos de uma semana. Eu fiquei bem espantado, porque eu nunca vi uma rosca se esfarelar dessa forma. Eu tive que pedir outra peça, que infelizmente veio errado, fazendo eu esperar 2 semanas logo na primeira semana que eu tava com a máquina. E foi um baita de um balde de água fria no meu ânimo. A minha opinião sobre a qualidade das peças é a seguinte. Desde que eu comecei a pesquisar a respeito de impressoras 3D, eu percebi que um papo que anda lado a lado com a pergunta qual impressora eu devo comprar é a questão dos upgrades. Depois que eu peguei a minha primeira impressora, eu entendi bem por que o povo bate tanto nessa tecla. Em outros hobbies, os upgrades eles são considerados uma coisa a mais, um adicional ao produto inicial, e não é uma coisa tão necessária. Tipo, se você tem um violão, a palheta é considerada um upgrade, mas não uma necessidade. Tem muita gente que toca sem a palheta. Então, só que no mundo da impressão 3D, parece que a coisa é diferente. Os upgrades, eles são meio que uma necessidade. Se eles não forem agora, quando você acabou de comprar a impressora, mais cedo ou mais tarde eles vão ser. Eu já sabia que eu ia acabar comprando várias melhorias para a impressora eventualmente, só que eu não sabia quando nem para quê. Mas agora eu percebo que o conselho do pessoal do grupo faz todo sentido. Não comprem a impressora com os upgrades logo de cara. Vai usando a impressora, conhecendo a ferramenta, sentindo o produto, e conforme alguma peça quebre, você troca e aproveita para comprar uma peça de melhor qualidade.
No meu caso, eu tive que fazer o upgrade do conector pneumático do cabo PTFE por necessidade e acabei aproveitando para comprar as tão famosas molinhas amarelas e mais um tubo de PTFE, né? Maior e de qualidade maior também. Então é assim, é uma coisa chata que algumas peças quebraram logo de cara, com menos de uma semana de uso? Com certeza. Mas quando eu fiz o upgrade, eu percebi que a peça que eu comprei separada era muito superior à que veio na máquina. E isso não só resolveu os problemas que eu estava tendo, como também melhorou bastante a qualidade da impressão e a facilidade de nivelar a mesa. Os upgrades também não são caros, eu paguei R$6 no conector, R$15 nas molinhas amarelas, R$10 no tubo de PTFE, que eu comprei tudo na Acelera 3D, vou deixar o link aqui na descrição. O frete dos upgrades, ele literalmente ficou mais caro do que as peças. Então, embora o motivo para eu estar comprando esse substituto não seja bom, eu me senti muito satisfeito em ter feito a compra deles. E eu também não acho que a Zonistar ela errou em colocar as peças com essa qualidade na impressora deles. Eles estavam tentando baratear os custos e eles conseguiram. O produto funciona muito bem com o que eles mandaram, ele só não dura muito, essa é a realidade. E eu acredito que eles sabem que é muito comum as pessoas fazerem upgrade em praticamente todas as peças da impressora. Então, esse que foi o motivo deles ter feito isso, né? No anúncio que eu comprei, a Zonistar estava dando a escolha de levar também 1 kg de filamento. Eles deram a opção de um rolo de PLA ou de ABS. Eu nunca imprimi nada, então eu resolvi ir pelo básico e peguei o rolo de PLA. Eu devo dizer que eu fiquei bem surpreso e feliz com esse anúncio, porque na maioria dos lugares que eu vejo o pessoal postando vídeo e comentando, no kit normalmente só vem uma quantidade bem pequena de filamento. Dentro da caixa vem só algumas voltinhas de filamento, suficiente para você imprimir um cubo XYZ de teste e mais um chorinho de impressão e pronto, acabou. E tipo, 1 kg de filamento PLA é uns R$120, então tipo, super compensou. Na hora de fazer a compra eu não consegui escolher a cor, né? Mas eu não tava nem pensando muito nisso. A realidade é que eu só vi a opção de receber 1 kg de filamento junto com a máquina e fiquei muito feliz com isso. Quando a impressora chegou, eu e a minha namorada abrimos a caixa e vimos que era da cor café. Eu não sei qual era a marca, porque não tinha nada especificado no rolo e eu também não fui atrás de perguntar. Conforme eu fui imprimindo as minhas primeiras impressões, eu fui percebendo a qualidade do material. Eu já deixei claro muitas vezes e eu vou falar de novo. Essa é a minha primeira experiência com impressão, então eu não tenho comparação, eu tô falando desse único rolo em específico. No começo do rolo, eu não tive muito problema, nem nada significativo acontecendo, então eu realmente nem prestei atenção nele. As primeiras 2 impressões que eu fiz, elas eram muito pequenas, eram só os cubos de teste. Então o rolo mal girou. Quando eu montei a impressora, eu tive que colocá-la no chão. E o rolo de filamento, ele estava suspenso uns 80 centímetros acima da impressora, com o suporte que eu coloquei na parede. Eu coloquei ela nesse lugar porque, diferente da Prusa i3, por exemplo, a Z5X ela não tem o suporte já embutido em cima ou do lado para apoiar o filamento. E eu, obviamente, eu não tinha como imprimir um suporte para instalar nela, porque eu ainda não tinha terminado de montar a impressora. E como o rolo de PLA estava alto, eu acho que estava muito difícil da impressora puxar o filamento, porque ele esticava demais e se partia. Então eu meio que tinha que dar a corda no rolo, girando ele manualmente para ficar com várias argolas de respiro. E era bem gambiarra, mas para mim tudo bem, porque nas primeiras impressões eu não estava imprimindo nada com mais de 2 horas, e eu acabei usando esse rolo desse jeito mesmo, por mais umas 5 impressões pequenas, né? Só para testar, nivelar as 5x. E durante esse tempo, essa coisa de ficar dando corda no peão era bem cansativa. Mas não tinha muito problema não, eu acabei usando o rolo até uns 70% dele desse jeito. Quando eu vi que a impressora já estava rodando suave, eu decidi começar a fazer algumas impressões maiores, né, de 10 horas, um pouco mais. E foi nessa hora que eu comecei a refletir mais sobre esse rolo, porque eu queria saber se o problema era o lugar que eu coloquei ou se era o rolo. E lógico que eu sabia que o lugar não estava bom, né? E como eu já tinha visto que a impressora 3D podia ser usada para imprimir upgrades para ela mesma, o primeiro que eu resolvi imprimir foi um suporte melhor para o rolo. Então eu imprimi um suporte que eu vi num vídeo no YouTube, mas ele não deu muito certo. Eu acabei descobrindo que a impressora não estava tão bem nivelada, então as peças que ele imprimiu não encaixaram muito bem. Mas mesmo assim eu dei uma lixada, cortei um pouquinho e montei ele mesmo assim. Passei um pouquinho de lubrificante para rodar direitinho e coloquei do lado da impressora, logo do lado da extrusora.
Aí eu botei uma miniatura para imprimir e deixei lá. Na primeira impressão deu tudo certo. Ele imprimiu por umas 6 horas, eu não mexi em nada e a peça saiu. Só que eu tava tendo muito problema com stringing de novo, né? Aqueles fiapinhos que ficam na peça. Sendo que eu já tinha corrigido isso. Aí, na segunda impressão, eu percebi que a extrusora tava fazendo aquele barulho característico de quando ela tá fazendo muita força para puxar o filamento e acaba deixando ele meio quebradiço, todo esbranquiçado, fazendo aquele tec, tec, tec. E no meio da segunda impressão começou a dar um problema que não tava mais saindo filamento e logo o fio se partiu, estourou de novo. Aí, como eu queria imprimir uma coisa muito importante bem rápido, eu acabei colocando o rolo de volta no lugar inicial e resolvi que ia tentar imprimir um outro suporte melhor. Imprimi o segundo suporte depois de nivelar melhor a impressora e ele montou direitinho, tava até rodando lisinho, muito bem. Eu coloquei o rolo de volta no segundo suporte e coloquei um bench, aquele barquinho de teste. A impressão nem rodou direito, o problema da extrusora continuou e parecia que piorou, porque o fio estava se partindo toda hora. E foi aí que eu comecei a suspeitar que o problema poderia ser no rolo. A nossa teoria é que o rolo tinha se enroscado por causa da posição inicial do suporte, ou então talvez o rolo estava muito compactado da metade para o fim, ou então ele simplesmente era de baixa qualidade e o material quebrava fácil. De qualquer forma, eu não consegui deixar o rolo do lado da extrusora e tive que colocar ele de volta no lugar inicial e ficar imprimindo e dando corda no peão, né? O ruim é que eu precisava ficar voltando na impressora a cada meia hora, e uma impressão de 24 horas estava fora de questão com certeza. O lado bom é que eu nunca mais tive problema com impressão, com string, nem com rolo. Então, como eu disse, eu nunca comprei outro rolo antes. Eu não sei até que medida o problema é o rolo e até que medida o problema sou eu. Mas assim, eu não tô reclamando não. A Zonistar mandou uma quantidade gigante de filamento para quem tá começando a brincar com impressão 3D, e depois de um mês eu ainda tô com uns 40% de rolo. Eu já imprimi uns 25 objetos, sendo que 3 deles têm acima de 60 gramas e 8 horas de impressão. Eu não tive muita dor de cabeça para nivelar a Z5X não. Eu segui o procedimento padrão de usar uma folha de papel, e depois eu fui ajustando conforme eu imprimindo a primeira camada e as impressões iam saindo. No começo elas saíram um pouquinho ralo, meio finas, mas o erro era meu, e depois que eu aprendi a configurar melhor, não tive mais problema. A Z5X ela tem uma função de ajudar a nivelar. Você coloca a impressora na posição Home, e aí no menu vai aparecer a opção de nivelar os cantos. O Hot End ele vai se mover automaticamente para os cantos da mesa, e você vai nivelando conforme ele anda. Eu não sei muito bem como é com as outras impressoras, ou como funciona o nivelamento automático, mas eu gostei desse jeito que eles fizeram. As molas que eles mandaram, elas não são muito boas não. Mas como eu comentei anteriormente, eu não cheguei a usar elas muito, porque eu já troquei pelas molas amarelas logo na primeira semana de uso. E aí desde então eu não me preocupei mais com o nivelamento, eu fiz só alguns pequenos ajustes de vez em quando. Eu tive alguns problemas após as minhas primeiras impressões, mas não foi nada grave, nem foi culpa da Zonistar. A falha foi minha. Algumas impressões elas estavam sofrendo com baixa extrusão, mas eu corrigi isso mudando a posição do rolo e através do fatiador. Outras impressões, principalmente o suporte delas, estavam descolando da mesa, mas eu corrigi isso aplicando um pouco de cola e gel Bolzano, como me sugeriram. E o único problema que eu ainda não corrigi é que quando a impressão acaba, o bico do Hot End ele não se levanta automaticamente e volta para a posição Home. Isso quer dizer que se eu vacilar e não ficar de olho no finalzinho da impressão, a peça ela pode ficar com uma bolha de filamento no topo, acabar derretendo algum detalhe, ou até grudando no próprio Hot End. Tudo bem que isso pode ser corrigido pelo fatiador mesmo, adicionando umas 2 linhas de código, mas ia ser muito bacana se a Z5X já fizesse isso automaticamente, né? Eu posso dizer que eu estou muito satisfeito com a qualidade de impressão que a Z5X tem. Depois que eu fiz todos os ajustes que faltavam, eu nivelei corretamente a mesa, ela estava produzindo peças bem fiéis ao STL todas as vezes. E conforme eu fui mexendo nas configurações do fatiador, elas melhoravam cada vez mais. Então, se você sabe o que você está fazendo, a Z5X ela consegue imprimir peças de alta qualidade e sem problema nenhum. As melhores peças que eu já imprimi definitivamente foram o cubo XYZ de teste e um vasinho que vem junto no cartão SD que eles mandaram. Eu não sei como é que eles configuraram o fatiador, mas ficou muito melhor do que o cubo que eu fatiei no Simplify 3D. Eu achei isso muito interessante porque me deu uma boa direção do que eu deveria tentar atingir e onde eu estava falhando.
Sobre o tempo de impressão, eu creio que está tudo normal, porque eu ainda não mexi muito nas configurações nisso, então eu estou imprimindo todas as peças a 60 milímetros por segundo. Mas mais pra frente eu vou tentar alterar essas configurações e ver como a Z5X se comporta. Olha, eu estou muito satisfeito com a compra que eu fiz e eu tenho que parabenizar a Zonistar e a Z5X. A impressora é gigante, muito maior que uma Ender, principalmente no eixo Z. E tudo bem que agora, no começo das minhas aventuras em 3D, eu estou imprimindo coisas pequenas. Mas é bom saber que eu tenho a opção de imprimir algo enorme ou várias peças ao mesmo tempo. Não ter que cortar alguma peça no meio na hora de fatiar e aí colar de novo com Super Bonder me salva muita dor de cabeça, além de fazer uma peça muito mais bonita. A máquina, ela é relativamente silenciosa e não puxa tanta energia assim. Ela aceita bem os upgrades que eu estou fazendo e vem me trazendo resultados cada vez melhores. Ela já está trabalhando 12 horas por dia todos os dias e logo logo ela vai estar trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ela não mostra nenhum sinal de fatiga. Infelizmente, eu ainda não entrei em contato com a Zonistar para saber como que é o suporte deles, mas isso foi por um bom motivo, porque eu ainda não tive nenhum problema sério com a impressora. Mas mesmo assim, a Zonistar parece que é uma empresa bem tranquila de entrar em contato, inclusive aqui no Brasil. Eles mantêm contato regular com um dos moderadores lá do grupo de impressão 3D Brasil no Facebook. Eles responderam todas as perguntas no AliExpress e eles estão de olho nas reviews que as pessoas postam no YouTube. Inclusive, é por esse motivo que eu estou fazendo esse review. Um grande salve aí pro pessoal da Zonistar. A minha nota para essa impressora é um 8 bem sólido e ela com certeza não é nada abaixo disso. É verdade que ainda precisa melhorar em alguns quesitos, mas eu sinto que teve muito carinho envolvido na produção da Z5X. Direto da fábrica, ela talvez não seja a melhor impressora do mundo, mas se você cuidar bem dela e fazer alguns upgrades, ela entrega sim uma impressão fiel, sem problemas. Eu recomendo essa impressora, podem comprar sem medo. Principalmente se você quiser uma impressora grande assim, mais parecida com a Ender. Bom, pessoal, essa foi a minha review da Z5X. Não tô sendo pago, patrocinado, nada. Eu tô fazendo porque eu não encontrei nenhum material a respeito dela na internet. Eu acho importante para quem for comprar depois. Eu tentei fazer a review mais completa e sincera possível dessa impressora por causa desse motivo. E se você tiver uma impressora dessa, pode deixar algum comentário aí embaixo que se eu souber responder eu ajudo vocês. Eu também gostaria de dizer que eu tô fazendo impressão e modelagem em 3D para vender. Então, se você gostaria de ter alguma impressão que você viu no vídeo ou qualquer outra, acesse o nosso site aí embaixo na descrição, breezesupply.org, e entre em contato com a gente. A gente vai ficar muito feliz em compartilhar o que a Z5X pode fazer quando ela é bem utilizada. Não se esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever também, hein? A gente tem uma página no Instagram, então a gente vai estar postando vídeo toda semana, vídeos com time-lapse, com dicas, modelagem, todo tipo de coisa. Então dá uma conferida, acompanha a gente. Até a próxima!